Gentileza, abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 8, versículo de número 9. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão, o meu louvor por essa oportunidade que Deus nos dá o privilégio de fazer uso da sua palavra. Eu quero louvar a Deus e atributar a Deus toda a honra e toda a glória. Aproveitando o ensejo também, eu quero louvar a Deus pela vida dessa mocidade abençoada, Alfa e Ômega. Que Deus abençoe vocês. Quero dizer para vocês que Deus, Ele não esquece das vossas obras. Segundo o escritor hebreu, ele disse que Deus, Ele não é injusto a esquecer das vossas obras, pois tudo que vocês fará na obra de Deus, Deus o recompensará. Ainda que você não perceba a mão de Deus agindo, mas Deus, Ele trabalha no silêncio e o nome dele será glorificado. Deus os assim abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor da igreja. Que Deus abençoe por essa oportunidade que nos dá de fazer uso da palavra de Deus e conceder essa santa tribuna para estarmos falando do amor de Deus. Eu me sinto alegre por estarmos a terceira vez aqui nessa igreja, adorando a Deus, com esse povo abençoado. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão, pelo seu convite. Que Deus seja honrado em nome de Jesus. Aos demais obreiros, os irmãos que estão na minha retaguarda, que Deus assim os abençoe em nome de Jesus grandemente. Aos líderes que vieram das outras congregações para receber a bênção nessa noite, eu quero dizer a vocês que Deus assim também os abençoe. Aos jovens, aos líderes, a todos em nome de Jesus. Todos encontraram o texto, diga amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 8, versículo de número 9. Diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia nele nenhum, e não havia vida e nem espírito neles. E a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Diga a ele: assim diz o soberano, o Senhor, vem desde os quatro ventos, espírito, sopra dentro destes mortos, para que receba vida e vivereis. E você diz amém. A minha tradução é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que eu estou apaixonado nessa noite por Jesus. Eu quero dizer para vocês que Deus nessa noite vai fazer coisas grandes aqui. Hoje Deus vai pegar nós aqui e vai levar para algo mais profundo. Aleluia, glória a Deus. Queridos amados irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós vemos uma história linda e bela, uma história narrada pelo profeta, aonde Deus lhe chamou no tempo obscuro, no tempo negro, aonde estava passando um período difícil, logo recentemente o cativeiro babilônico. A Bíblia diz que sempre houve um conflito entre Deus e a nação humana. Sempre houve um conflito entre o homem e entre Deus. Desde o livro do Gênesis, você vai entender que toda a vida, o querer de Deus, a vontade de Deus é que a sua nação, é que seu povo lhe adorasse, que seu povo lhe glorificasse, que seu povo permanecesse no centro das suas afeições, adorando ao seu nome.
E verdade é que, por inúmeras as vezes, o povo de Deus, Israel escolhido do Senhor, eles nunca se contentaram com aquilo que Deus lhe deu privilégio, com aquilo que Deus lhe otorgou, aquilo que Deus lhe facultou, aquilo que Deus lhe apresentou, aquilo que Deus lhe abençoou. Por toda a vida de Israel, eles sempre quiseram mais de Deus, quiseram buscar novas experiências. Pois bem, Deus, ele sempre tem um remanescente sobre a terra. Eu quero entender que Deus, ele sempre procurou um povo que quisesse lhe adorar, um povo que quisesse buscar a sua face e adorar em espírito e a verdade. E verdade é que você vai entender que todo o percurso do povo de Deus, do Israel de Deus, você vai ver que havia-se um confronto entre Deus e o homem e Deus. Deus querendo que o seu povo andasse no seu caminho, o seu povo andasse na sua presença, mas sempre Israel, ele sempre quis sair dos projetos de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. E verdade é que Israel, esse povo de Deus, ele sempre teve um privilégio otorgado por Deus de ser menino dos olhos de Deus. Afinal, ser menino dos olhos de Deus não é para qualquer um. Ser menino dos olhos de Deus é só aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador e tem o direito de chamar Jesus de Pai. Ora, Israel toda a vida no seu percurso da terra, ele andou diante de Deus, e Deus sempre sonhou que esse povo um dia entrasse na terra prometida, que era a terra Canaã. Ora, irmão, a Bíblia diz que Israel, por vários percursos, na sua trajetória, o Senhor permitiu que ele ficasse um período de 40 anos, arrodeando a terra prometida. Deus não deu o privilégio deles entrar lá, senão Caleb e Josué. E verdade é que esse povo de Israel era temido, era um povo respeitado. Quando os exércitos inimigos eles ouviam falar do povo de Deus, o povo de Israel, o povo que tinha a promessa, eles montavam escudo, montavam campana e diziam: vamos sair fora, porque quem está vindo aí é o povo de Deus, é o povo de Israel, é os israelitas. Esse povo tem um Deus, e esse Deus é um Deus tremendo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que pode, é um Deus que age, é um Deus que trabalha, é um Deus que tem estratégia, é um Deus que não erra, é um Deus que não erra alvo, é um Deus que vai na frente, é um Deus que derruba tudo, é um Deus que abre mar, é um Deus que dá estratégia. Pois bem, Israel, ele sempre viveu debaixo da mão de Deus. Pois bem, Deus sempre quis trazer a nação de Israel para que lhe adorasse, para que lhe glorificasse. No período que Ezequiel ele começa a profetizar, foi um período obscuro, um período negro, aonde o povo de Israel estava passando por um período difícil após alguns reis perversos, alguns reis que entraram na sua época e destruíram os legados de Deus, e destruíram a vontade de Deus. Eles se levantavam contra a sua própria família, contra o seu próprio povo. Eles não respeitavam homem nenhum na terra e nem respeitavam o próprio Deus. Pois bem, a Bíblia diz que se levantou-se um grande império conhecido como o Império Babilônico, que levou toda a nação de Deus, os mais privilegiados, os homens que tinham mais conhecimento, as pessoas que estavam ali de frente, eles levaram e deixaram as pessoas mais fracas, as pessoas mais frágeis. Pois bem, Deus, ele levanta, faz uma revolução. Deus, aquele dos pequenos, ele levanta e faz com que o nome dele seja glorificado. Mas quando nós chegamos no livro de Ezequiel, nós vemos um cenário triste, um cenário obscuro, um cenário, aleluia, difícil, aonde as pessoas estavam chorando, triste, abatido, muitos estavam decepcionados. Observe que Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar no período difícil, no período obscuro, aonde as nações estavam passando por um grande clamor, estavam passando por um grande período de difícil, um período de lágrima, um período de desânimo. Ele estava oprimido, estava triste e abatido. Pois bem, o próprio Deus, ele levanta o profeta Ezequiel para que ele viesse profetizar no período difícil, no período obscuro. Observe que a Bíblia diz que é Deus, quando ele levanta o profeta Ezequiel para profetizar sobre essa época. E verdade é que para eu falar nessa noite acerca dos quatro ventos, eu falar
falar sobre a credibilidade do profeta, eu preciso lhe dizer o que aconteceu dentro do vale de Osso Seco. De verdade é que este vale de Osso Seco, segundo o historiador Flávio Joséfo e o historiador Orlando Boy, disse que naquela época os 6 perversos, eles pegavam próximo ao muro de Jerusalém, ao muro das lamentações, ele pegava as pessoas, os homens de guerra, os soldados, as famílias, eles matavam, e quando eles matavam, eles jogavam detrás do muro das lamentações. Era um muro que existia próximo a Babilônia, um grande império da época. Eles pegavam as nações, matavam os homens, eles matavam sem dó e sem medo, e pegavam e jogavam do outro lado, e isso ia acumulando vidas, pessoas mortas, o mau cheiro subia. Pois bem, ao passar alguns anos, aquilo se tornou-se um vale de Osso Seco. Bem verdade é que é Deus, ele não poderia chamar outra pessoa a não ser o profeta Ezequiel. E eu perguntei a Deus, porque Deus, ele usou a vida do profeta Ezequiel naquela época. Pois bem, eu disse, por que tu não usaste o sacerdote? Por que tu não usaste o levita? Por que tu não usaste um rei, aleluia, ou juiz, para trazer essa vida para essa nação? Pois bem, o Senhor disse, não, eu precisava levantar um profeta que tenha coragem, que tenha disponibilidade na minha obra. Pois bem, o profeta, ele é diferente dos demais irmãos. Pois bem, o profeta, ele é diferente do sacerdote. O profeta, ele quer dizer, autenticado por Deus, recebe uma unção diferente de Deus, ele é o porta-voz de Deus. Pois bem, profeta, ele não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda. O profeta, ele não tem querer próprio. O profeta, ele não tem um eco próprio. O profeta, ele faz segundo a vontade de Deus. Olha, já o sacerdote, ele é diferente. O sacerdote, ele ouve o clamor do povo e apresenta a Deus. Pois bem, o sacerdote, ele recebia na Bíblia pelo menos 3 unções. A primeira unção do sacerdote era na orelha direita. Isto fala da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A segunda unção do sacerdote, ele recebia a unção do polegar da sua mão direita. Isto fala do exercício e desejo de Deus e o poder de executar leis diante da vontade de Deus. A terceira unção era sobre o seu pé, dedão, polegar, o dedão do pé direito. Isto fala em poder de abençoar nações aonde for. Bem verdade é, irmão, que alguns sacerdotes estão corrompidos. Aleluia. Quando você entrar no lugar que as pessoas não têm mais ouvido, sensibilidade, a voz de Deus, é porque está faltando azeite na orelha. Aleluia. Para choro e caramarra séria. Bem verdade é, irmão, que Deus, ele sempre tem os seus privilegiados. Deus sempre escolhe aqueles que querem buscar, aqueles que vão a fundo. É de verdade é que o poço de Deus, ele não é raso. O poço de Deus, ele é fundo. A diferença está em quem cava. Quem cava mais tem mais, quem bebe mais tem mais. Pois bem, o poço de Deus é infinito. Deus, ele escolhe o profeta Ezequiel para profetizar no tempo obscuro, no tempo negro, aonde a nação de Israel estava passando por um declínio espiritual, aonde havia, aleluia, por várias vezes, por inúmeras vezes, muitos homens de Deus passaram naquela época, na época do profeta Ezequiel, mas nenhum tiveram coragem, nenhum tomaram a iniciativa, nenhum tiveram desejo germinando na sua alma de ver aquele exército tomar vida, de ver aquelas pessoas voltar a adorar o Senhor. Pois bem, segundo o historiador Flávio Joséfo disse, que as pessoas não adoravam mais, as pessoas não clamavam mais, saiu o louvor da sua boca, as suas lágrimas se secaram. Eles tinham, segundo o salmista, pendurado a sua harpa no salgueiro, estavam lamentando e dizendo: o que vai ser de nós? Agora é só morte, agora é só guerra, agora é só luta, agora é só adversidade. Deus, ele não deixa se esclarecer. Pois tem Deus, ele tem pessoas que podem contar na terra. É de verdade é que eu disse esses dias e vou dizer de novo: enquanto o mundo está se alegrando, enquanto o mundo está pensando neste mundo, a
artificial pensando que vão, aleluia, subir, não vão, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ainda escolheu um povo que tenha coragem. É por isso que eu disse esses dias, eu nunca vi nos congressos que eu estou pregando, aonde Deus tem enviado, eu tenho visto uma geração de jovens que não quer mais saber de rave, gospel, nem show gospel. Eu estou vendo uma mocidade que ainda preserva a palavra, uma mocidade que deseja receber a presença do Ruach, o Espírito de Deus. Eu vejo uma mocidade que tem caráter, personalidade, que tem vontade e ainda é usado por Deus, ainda que não tem nada por você, ainda que as pessoas olhem para a sua aparência. Mas eu quero lhe dizer, meu filho, levanta a tua cabeça, porque quem me chamou foi Deus, e se Deus chamou, Ele capacita, e aquele que capacita Deus, Ele responde e envia, e o nome dele é glorificado. Olha aqui para mim. Pois bem, o profeta Ezequiel, é num período difícil, num período obscuro, que ele vai profetizar acerca destas vidas. Pois bem, eu nesta noite, eu pedi a Deus que Deus falasse conosco, e um dia desse Deus me fez lembrar. Eu tive uma revelação de Deus em sonhos. O Senhor me levou em um vale de osso seco, era como se fosse uma jaula, mas as pessoas não estavam mortas como Ezequiel estava descrevendo, ele estava vivo, mas só que ele estava, aleluia, no estado, aleluia, da sua pele colada nos ossos. E eu pude ver, aleluia, como é difícil uma pessoa sem vida. Pois bem, Deus, ele levanta, aleluia, o profeta Ezequiel para profetizar no tempo obscuro, no tempo negro, no tempo difícil. Depois dessa rápida introdução, nos minutos que me resta, eu quero nessa noite pregar essa palavra titulada no tema a credibilidade do profeta. Pois bem, Deus, ele escolheu o profeta que tenha credibilidade. Este profeta que tenha credibilidade, ele tinha que ter um ouvido sensível à voz de Deus, ele tinha que ter compreensão da voz de Deus. Primeiro, que profeta, ele não vai para nenhum canto sem ser que Deus lhe mande. Eu quero lhe dizer nessa noite, irmão, que ninguém faz o seu querer. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, meus irmãos, aleluia, ele não tem querer próprio, ele não tem vocação própria. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele pode entrar no culto desse triste, mas sai alegre. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele pode estar tímido, mas antes de terminar o culto, ele recebe a presença de Deus e sai daqui glorificando. Pois bem, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é incomum. Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele entra num lugar desse dizendo: Jesus, aleluia, eu vim nessa noite porque eu quero receber de ti a tua palavra. Eu vim nessa noite porque eu não quero permanecer sem vida, mas é onde eu passar, eu quero que haja vida sobre eles. Pois bem, profeta Ezequiel, o homem que tinha credibilidade com Deus, a Bíblia diz que Deus, ele chamou o profeta Ezequiel num tempo difícil, num tempo obscuro, aonde a nação estava passando pelo declínio espiritual, pelo momento difícil. A Bíblia diz que as nações louvavam, as nações clamavam, as nações choravam, havia tristeza, havia angústia, não se via mais o cântico nos lábios daquele povo de Israel. Estavam como se estivessem em cativeiro preso, estavam, aleluia, amarrado, aleluia, triste e abatido. Pois bem, Deus, ele precisava levantar-se um homem que tivesse credibilidade com ele. Este homem era o profeta Ezequiel. Observe que bem o profeta Ezequiel, ele começa a descrever no capítulo 37 dizendo: e o Senhor me levou em espírito no meio de um vale de osso seco. Primeira coisa, profeta não vai para qualquer canto sem ser que Deus manda, ou sem ser que Deus leva. Quem leva o profeta é Deus. Se Deus leva o profeta, é porque ele tem alguma coisa para realizar na onde Deus leva. Pois bem, o profeta Ezequiel, ele foi levado por Deus no meio de um vale de osso seco, e a Bíblia diz que ele, dentro do vale de osso seco, o Senhor fez ele andar de um lado para outro e de um outro lado para o outro. Pois bem, o profeta começa a andar no meio de um vale de osso seco. Observe, irmão, já pensou, irmão, como era
era o vale de osso seco, aonde só tinha osso seco, sequismo, só via esqueleto, aleluia, pessoas mortas. E você observando, eu imagino que o profeta Ezequiel, quando ele começou a observar aquele negócio, ele joga aquele toque, todo o poder, toda a glória, aleluia, estava na mão de Deus. E se Deus quisesse, de um momento para outro, ele agir e o nome dele ser glorificado. Pois bem, é a credibilidade do profeta. Deus precisava usar o homem que tinha credibilidade com Deus. Quando eu falo em credibilidade do profeta, eu falo homens como Elias, homens tementes, homens que tinham de coragem, homens que tinham vontade de profetizar, de entregar mesmo segundo aquilo que Deus lhe entregou, que Deus lhe mandou, que Deus lhe facultou. Pois bem, quando o profeta era usado por Deus, que entregava aquilo que Deus queria, não era a posição eclesiástica, não era a posição social, o que ia lhe impedir ser